A noite caía sobre a pequena vila como uma manta preta, envolvendo-a em uma atmosfera de mistério e silêncio. O ar estava pesado de umidade, fazendo com que as folhas das árvores parecessem dançar ao vento com um movimento sinuoso. Era um dia como qualquer outro no mês de agosto, mas havia algo no ar que não parecia certo. João, um homem de meia idade com olhos cansados, estava sentado na varanda da sua casa, observando o céu noturno com uma expressão de desânimo. Ele era um homem de rotina, que começava o seu dia cedo com um café preto e um cigarro, e terminava o tarde da noite com um livro de história ou uma série de TV. Era um homem que valorizava a rotina, a previsibilidade e a segurança. Mas, ultimamente, as coisas não pareciam tão simples. João havia começado a ter sonhos estranhos, cheios de imagens confusas e sensações de medo. Eram sonhos que o deixavam acordado durante a noite, com o coração batendo forte e a mente em alerta. Ele os escrevia em um caderno tentando entender o que significavam, mas as palavras pareciam não fazer sentido. Naquele dia, João havia começado a trabalhar mais cedo do que o habitual. Era um dia de sol, e o ar estava mais quente do que o normal. Ele havia ido ao mercado, comprado alguns ingredientes para o jantar e voltado para casa. Mas, quando chegou, encontrou uma coisa que o fez parar no lugar. A porta da frente estava aberta, e havia uma sombra estranha no chão do quarto. João ficou parado ali, olhando para a sombra, tentando entender o que era. Ele sabia que a porta estava fechada quando ele saiu, e que a casa estava vazia. Mas, agora, parecia que alguém havia entrado. E pior, parecia que alguém havia estado ali durante o dia inteiro. João sentiu um arrepio na espinha, e tentou acender um cigarro, mas as mãos estavam tremendo. Ele olhou para o céu, esperando que o vento soprasse e trouxesse alguma resolução para a situação. Mas o céu estava calmo, sem uma nuvem sequer. Era como se o universo estivesse esperando para ver o que João faria em seguida. E, nesse momento, João ouviu um som estranho. Era um som baixo, um som que parecia vir de dentro da casa. Era um som que parecia dizer: "Eu estou aqui." João ficou paralisado, com a vista fixada na porta da frente, esperando que o som voltasse, mas apenas o silêncio parecia responder. Ele tentou se mexer, mas os pés pareciam grudados ao chão. O ar estava eletrizado, como se os cabelos do seu couro cabeludo estivessem em pé. Ele fechou os olhos tentando ignorar o medo que estava crescendo dentro dele, mas quando os abriu novamente, viu que a sombra no chão havia mudado. Ela agora parecia mais definida, mais nítida, como se estivesse se movendo lentamente, como se estivesse se aproximando dele. João sentiu um arrepio na espinha e tentou se afastar, mas os pés pareciam grudados ao chão. Ele estava preso, como se estivesse em uma armadilha de que não podia escapar. O som voltou, agora mais alto, mais claro. Era um som que parecia vir de dentro da sua própria mente, um som que parecia dizer: "Eu estou dentro de você." João começou a suar, a pele se encolhendo em gotículas de suor. Ele tentou gritar, mas a voz estava presa na garganta. Ele tentou correr, mas os pés pareciam grudados ao chão. Ele estava congelado, como se estivesse em uma estátua de pedra, e então, ele sentiu uma presença ao seu lado. Era uma presença fria, uma presença que parecia estar observando-o com olhos gelados. João tentou se virar, mas a presença parecia estar vindo de todos os lados, como se estivesse cercando-o. Ele sentiu um medo intensivo, um medo que parecia estar o consumindo por dentro. Ele tentou gritar de novo, mas a voz estava ainda mais presa. Ele estava em um estado de pânico total, como se estivesse em um abismo sem fundo. E então, ele ouviu uma voz que parecia vir de dentro da sua própria cabeça. Era uma voz que parecia dizer: "Eu sou você." João sentiu o peso da presença ao seu lado, como se estivesse sendo esmagado por uma rocha gigante. A voz dentro da sua cabeça repetia a frase, como um eco sem fim: "Eu sou você." Ele tentou se libertar, mas os pés continuavam grudados ao chão, como se estivessem presos em um laço invisível. A presença começou a se aproximar, e João sentiu o ar se esvaziar de ar,
como se estivesse sendo engolido por um buraco negro. Ele gritou, mas a voz estava presa na garganta, e o som que saiu foi apenas um suspiro. A presença encostou em sua pele, e João sentiu uma sensação de arrepio que não parava mais. Ele estava sendo consumido por dentro, como se estivesse sendo digerido por um monstro gigante. A voz dentro da sua cabeça aumentou de volume, e João sentiu o seu cérebro começar a se desintegrar. E então, tudo parou. O silêncio foi absoluto, como se o universo tivesse sido engolido por uma escuridão eterna. João estava paralisado, sem saber mais o que estava acontecendo. Ele se virou para a presença, e viu que não havia mais ali. Só ele estava sozinho, de pé no meio da sala, com uma expressão de terror no rosto. Ele se levantou, sem saber o que fazer. Seu corpo estava fraco, como se tivesse sido esmagado por uma rocha. Ele tentou caminhar, mas os pés continuavam grudados ao chão. Ele estava preso, como se estivesse em uma armadilha sem saída. E então ele ouviu uma voz que parecia vir de dentro da sua própria mente. "Eu estou você", disse a voz. "Eu sou você. Eu sempre fui você." João sentiu o seu cérebro começar a se desintegrar de novo. E então, tudo ficou preto. Quando João acordou, ele estava deitado na cama, com a cabeça latejando. Ele não sabia o que havia acontecido, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele se levantou e começou a caminhar pela casa, como um zumbi. Ele estava perdido, como se estivesse em um labirinto sem saída. E então, ele viu algo que o fez parar no lugar. A porta da frente estava aberta, e havia uma sombra estranha no chão do quarto. João sentiu o seu coração parar, e então, tudo ficou preto novamente.